Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra hoje com o Polo Buriti Síndrome de Down Acre. E quem vai ser a palestrante hoje é a Roberta de Freitas Lopes. O tema da palestra dela é implementação do Centro de Pesquisa em Síndrome de Down no Acre, desafios e perspectivas futuras. A Roberta é mãe do Bernardo, é bióloga, pesquisadora e professora universitária. Desde 2017, coordena um grupo de famílias de pessoas com T21, chamada Família Down Acre. Roberta, boa noite, bem-vinda e ótima palestra. Obrigada, Rita, pela apresentação. Boa noite a todos. Aqui a gente está com um fuso horário de 2 horas, então ainda é boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar na rede, de representar o Acre nesse momento tão interessante no ponto de vista de família, porque eu tenho um filho com síndrome de Down, e também de um certo momento como pesquisadora. Então, às vezes isso até se confunde um pouco, sabe? Entre a emoção e a razão, mas eu vou tentar, de uma forma bem resumida, colocar o que a gente vem fazendo desde 2017 aqui no Acre em relação a esse movimento de famílias e alguns trabalhos muito pontuais relacionados à síndrome de Down, tá bom? Então, o título a Rita já falou, meu nome é Roberta, e aí a fotinha, eu tirei um layout, do modelo que a Rita tinha enviado, e resolvi colocar as fotos dos representantes aqui. Tá? Então, a primeira imagem é o do meu filho, do Bernardo, hoje ele tem 12 anos, e das outras pessoas também que são representantes aqui da síndrome de Down, né, do Acre, tá bom? Aí vocês vão ver muito as fotos dessas pessoas, porque elas têm papéis bem importantes nessa construção, tá? Então, essa apresentação ela não tem nenhum interesse, né, conflito de interesse, e todas as imagens que vocês vão visualizar, elas também foram autorizadas, tá bom? Então, esse é o nosso símbolo, né, do grupo. E aí, eu resolvi falar um pouquinho do Acre, porque é bem interessante e gera muita, assim, curiosidade, né? Então, quando a gente fala que é do Acre, o que que acontece? Então, as pessoas têm uma curiosidade, será mesmo que o Acre existe? Essa é uma das primeiras perguntas. Eu escutei isso, hein? Então, a gente está, né, sim, existe, tem uma cobertura vegetal bem intensa, mas essas imagens que vocês estão vendo, que é quase um meme na internet, e geram muita discussão, não são reais, tá? Claro, a gente tem alguns animais silvestres, mas com possibilidade de aparecer pela rua com mais frequência do que São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro. Mas também não é assim, tá bom? E também não temos só indígenas no Acre, por mais que, de uma forma geral, o Brasil todo tenha esse reconhecimento, nós não somos só indígenas aqui, tá bom? E aí tem um meme, né, que fala, por isso que ninguém acredita que o Acre existe, porque todas as garotas do tempo, elas ficam diretamente na frente do Acre, na apresentação dos telejornais. Era mais uma brincadeira mesmo para falar um pouquinho da nossa terra. Então, realmente, o Acre tem uma cobertura vegetal muito grande, né, cortado por rios, é um aspecto geral da Amazônia legal, tá? Tem alguns interesses também na parte de turismo, né, como geoglifos, tem a Serra do Divisor, que é bem bonita, é um outro tipo de turismo realmente muito mais ecológico. E a culinária, que é impressionante, e muitas pessoas que vêm de fora, quando chegam aqui, acham que realmente não tem muita coisa, mas a gente tem uma culinária bem rica. E lá no final eu vou falar para vocês até um ponto, né, de um dos projetos que a gente está pensando em desenvolver por conta da rede. Então, o Acre, ele está localizado aqui na extrema ocidental do Brasil. Vocês estão vendo o apontador? Deixa eu ver aqui um laser. Agora sim? Sim. O apontador, sim. Pronto. Então, ele está localizado aqui na extrema ocidental do Brasil. É um dos 9 estados, né, da Amazônia Legal e faz divisa com Porto Velho, Rondônia e Manaus, né?
E também é um país, é um estado fronteiriço, né, com a Bolívia e o Peru. Então, aqui é a nossa bandeira e o brasão. Então, o Acre, ele tem 22 municípios, a capital é Rio Branco, e algumas são informações do censo mesmo, tá, do IBGE, um território de 164.173 quilômetros quadrados, isso em 2022, uma população residente de 830 mil habitantes e a densidade demográfica de 5 habitantes por quilômetro quadrado, com índice de desenvolvimento humano 0,71 e um rendimento mensal domiciliar per capita de R$ 1.095. Então, a gente vê que é uma população relativamente de renda baixa. Okay? Então, como é que surgiu o grupo, né? Então, o grupo tem esse nome, nós começamos a fazer um movimento no começo de 2017, e aí com essa ideia mesmo de que não tinha nenhuma atividade envolvendo um grupo de famílias, e quem tem filhos com síndrome de Down sente essa falta realmente, né, de compartilhar. Então, o grupo nasceu com essa vontade. Hoje ele tem 300 famílias, né, 300 pessoas com síndrome de Down. A gente tem esse número, né? Não é uma associação ainda, né? Então, todas as atividades que a gente desenvolve é de ação gratuita e voluntária. E isso dificulta muito, porque as mães, os familiares são muito cheios de tarefas e deixa um pouco, né? A gente não tem nada muito pontual, tá? Então, completou 7 anos, né? Nesse ano, em fevereiro. Então, a primeira fotinha aqui do que foi esse primeiro encontro, tá? 2017. E aí, nós começamos a realizar vários encontros mensais, né, nesse mesmo ano. Só que nessas reuniões de compartilhamento de informação, tinha uma necessidade muito grande do conhecimento propriamente dito em relação ao síndrome de Down, principalmente para as mães daquelas crianças que eram menores. Então, elas não era só algo muito pontual de perguntar qual era a melhor fono ou o melhor profissional da pediatria, mas sim um entendimento real do que era a síndrome de Down, qual era a condição fisiológica que a síndrome de Down tinha e o que isso refletia no desenvolvimento do seu filho. Então, a gente começou a ver essa necessidade das famílias. E aí, nesse ano, nós organizamos um seminário, né? Foi bem simples, assim, o seminário. Foi no mês de março mesmo. Veja que o tempo foi bem curto, né? Em menos de 2 meses, a gente já tentou organizar um seminário, por conta que a demanda realmente era muito grande dessas informações. Então, a gente conseguiu já envolver algumas pessoas do setor público e privado, secretarias, né? E alguns centros particulares de intervenção. E foi bem interessante, assim, esse seminário, porque a partir daí as pessoas começaram a nos ver como um grupo, né? Olha, existe um grupo de mães aqui, de famílias com síndrome de Down, por que você não entra? Então, a gente começou a ser referência para algumas famílias que não tinham, né, essas informações. Então, nesse ano, nós continuamos a fazer todas as atividades de reunião, né, com as famílias, encontros mensais, e a partir disso, no segundo semestre de 2017, foi muito intenso a nossa a procura, né, pelo grupo, pelo legislativo. Então, as pessoas, elas vinham à nossa busca. Então, a gente escutou muito de vereadores e deputados, por exemplo, que eles queriam saber o que a gente precisava, para vocês terem ideia do quanto era, o quanto as pessoas precisavam também desse movimento, né, da sociedade civil que não tinha em relação à síndrome de Down. Então, a gente participou muito de reuniões, tanto na Assembleia como na Câmara dos Vereadores, procurando, né, essa parte de legislação, o que poderia atender para melhorar a condição dessas famílias e das pessoas com síndrome de Down. Então, em 2007, a gente fez muitas reuniões e foi um movimento muito grande, né, muito intenso em relação a essas atividades. E aí, nesse ano, foi possível, né, desenhar isso no sentido de reconhecer o movimento, tanto o Estado, o município e o setor privado, eles já
nos direcionava as famílias, ou se tinha alguma coisa também com pessoa com deficiência, eles estavam nos procurando, né? Reuniões, planejamentos futuros e proposta de um ambulatório. Então, o que aconteceu nesse ano também? A gente tem uma médica geneticista aqui no estado, e aí ela foi muito interessante quando a gente marcou uma reunião com ela, todos nós já éramos atendidos por ela, e aí nós marcamos uma reunião, ela disse, olha, que bom que vocês tiveram essa iniciativa de grupo, porque eu participo de uma comissão nacional, mas aqui não tinha nenhuma representação, e agora eu vou participar mais intensamente e vou cobrar isso do setor, né, público, um ambulatório mais específico, porque ela não tinha ela não tinha forças para dizer assim, olha, eu tenho uma família, eu tenho um grupo de mães, né, que tem um movimento e agora eu preciso de um ambulatório específico para síndrome de Down. Então, em 2018, ela começou a atender essas pessoas no estado, porque até então não tinha nada disso, né? Então, a gente vê que foi um movimento do grupo também que deu esse resultado. E, a partir daí, ela começou a atender especificamente a síndrome de Down. Ela atende várias síndromes, né? Deficiência, então, autismo, mas ela tinha um ambulatório específico por conta de toda a situação. É uma trissomia, né? Uma síndrome que é muito comum na humana, e aí ela conseguiu fazer a fixação desse ambulatório desde 2018. Então, ela tem os atendimentos. Como é que acontecem os atendimentos aqui? A gente tem o setor público, que é no caso dela, ela atende no ambulatório dentro do SER, que é um centro de reabilitação. Ela atende também no privado, tá? E ela atende na maternidade. Então, ela atende nesses três ambientes em relação a quando ela tem o chamado, né? Principalmente na maternidade, quando tem uma suspeita que a criança tenha síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome, ela é chamada lá. Em relação aos planejamentos futuros, foi muito interessante porque aqui a gente tem esse problema até hoje, e é uma coisa muito real das palestras que eu escutei de todos, falta profissional realmente qualificado. Então, a gente tinha né, a parte de fonoaudiologia, que atendia de uma forma muito geral. Então, as famílias iam e reclamavam bastante, né? Psicólogo, tudo de uma forma muito geral, que quando a gente busca esse atendimento mais personalizado, não se tem. Então, veja, saiu de um movimento que era para uma troca de experiências, né? E saiu para uma coisa assim, muito mais pontual, que era essa questão de cursos, de aperfeiçoamento profissional. Os próprios profissionais nos procuravam e diziam, né? É tanto que eu falo até hoje, disse, olha, hoje não tem muito mais desculpa de dizer que é tudo muito novo, porque realmente é um movimento já, né? E que a gente busca trazer esses profissionais que têm mais aperfeiçoamento na síndrome de Down para os profissionais locais, para ver se a gente consegue evoluir e desenvolver, tá? Então, a gente viu aí as possibilidades de cursos e encontros também, palestras e tudo mais, em 2017. Então, finalizamos 2017, e aí 2018 ainda continuamos, né, esse movimento, mas muito mais intenso em relação à procura. Então, a gente não realizou mais nenhuma atividade, tudo nós participávamos, porque a sociedade, de uma certa forma, elas nos reconhecia. Então, eu sempre falo, dia 21, no mês de março, tudo acontece, né? Então, para você que tem um familiar ou que trabalha com algo relacionado à síndrome de Down, você está lá sendo chamado, porque é um movimento muito grande, graças a Deus também na mídia, né, e toda essa questão dos encontros, da semana. Então, aqui também tem uma lei estadual, né, da Semana da Pessoa com Síndrome de Down, foi de 2012, pelo deputado estadual, que justamente o filho dele também tem síndrome de Down. Então, nós fizemos essa semana, né, da síndrome de Down na prefeitura, na Secretaria de Educação, na Assembleia Legislativa. Então, foi um movimento muito intenso em 2018. E aí, foi bem interessante, porque a gente também teve uma resposta positiva em relação ao orçamento, né? Então, a gente colocou as propostas de palestra, de cursos, né, de pessoas que tinham um nome na época, que eram reconhecidos na área, né, de profissionais na área, para virem ao Acre e ministrar esses cursos e palestras. Então, esse começo de 2018 foi bem interessante por conta disso. E aí, o primeiro curso que a gente trouxe
que tinha muitas reclamações da família, era a parte de fonoaudiologia. Então, essa dificuldade de fala das pessoas com síndrome de Down é uma coisa muito pontual. Então, na época, nós trouxemos o Multigesto, que é um método, né, desenvolvido por duas fones, a Cíntia e a Letícia, e elas fizeram um curso de 5 dias com alguns profissionais da educação e da própria fonoaudiologia. Nesse meio tempo, também tem um curso, né, agora mais ainda, já tem alguns profissionais de fonoaudiologia, porque a gente tem um centro universitário que tem a graduação de fonoaudiologia. Então, daqui mais um pouco, a gente vai ter um volume bem grande de profissionais da área, que também a gente não tinha na época. Nesse mesmo ano, a gente trouxe o ZAM, também, que é uma referência na parte de pesquisa, né? Com síndrome de Down. Então, foi na universidade, a gente fez um movimento muito grande, né, nessa palestra do ZAM. Em torno de 400 pessoas assistiram a palestra dele. Então, a gente fez uma divulgação bem intensa, principalmente para o pessoal da saúde, tá? Também, nesse mesmo ano, a gente trouxe a Roberta, que trabalhava com a parte de fisiologia, então a gente tentou entender o que era mais, o que faltava realmente para os profissionais locais em relação a essas intervenções na síndrome de Down. Então, na época também a Roberta, ela tem, né, dentro da CPEC, ela trabalha bastante, bem pontual, com pessoas com síndrome de Down, então ela também fez um curso mais fechado, para alguns fisioterapeutas que queriam o interesse, porque a gente ainda tem isso também. Às vezes a gente falava com muitos fonos, por exemplo, assim, não, mas eu não posso abrir um público só para síndrome de Down, porque realmente é muito específico, né? Claro, você tem algumas intervenções que funcionam para um público, mas outras é muito específico para a síndrome de Down. Então, até a gente conquistar esse profissional, eu falava muito, assim, olha, trabalhe mais com pessoas com síndrome de Down, né? Faça mais as intervenções relacionadas à síndrome de Down, então era mais difícil também. E aí, mas nós conseguimos trazer ela, e tinha alguns fisioterapeutas, inclusive hoje, a maioria desses fisioterapeutas são bem engajados na causa, eles realmente atendem pessoas com síndrome de Down, e a gente sabe que na parte de fisioterapia, por exemplo, tem uma etapa ali de alta, né, para as pessoas com síndrome de Down, mas na fono se estende mais, né, esse atendimento, mas na fisioterapia a maioria ainda atende pontualmente pessoas com síndrome de Down por conta desse curso. Nesse mesmo ano, teve o CISCA, né, que é esse Congresso Internacional de Crianças e Adolescentes, e dentro do CISCA, o Zan veio aqui 2 vezes, ele falou assim, olha, eu nunca imaginei ir no Acre, no mesmo ano eu fui 2 vezes. Então, ele veio de novo, né, no final do ano, acho que foi em meados de novembro, e dentro do CISCA teve o Simpósio Internacional sobre Síndrome de Down, que é um simpósio também que a CEPEC sempre organiza. E aí, nesse simpósio, ele veio com vários outros profissionais que atendem lá em São Paulo, né, aí em São Paulo, na síndrome de Down. Então, veio odontologia, veio pediatria, veio nutrição. Então, foi bem completo esse simpósio também. Era um evento mais fechado, mas a maioria das mães, né, uma porcentagem das famílias participaram, e foi bem interessante também. Isso a gente encerrou 2018, e aí 2019 as mesmas atividades, mas com uma coisa muito pontual, que eu acho que é a próxima foto, não é da Raíssa, eu vou falar um pouquinho sobre a Raíssa. A gente fez algumas atividades dentro da universidade também, porque é muito relacionado à saúde, sim, mas a educação é uma coisa muito latente na síndrome de Down. Então, a gente estava no auge de uma discussão que aconteceu com a Raíssa, que a Raíssa ela fazia educação física na época que tem na UFAC, então ela tinha muito problema em relação à graduação dela. Então a mãe nos relatava, né, que ela passou uma vida inteira com muita dificuldade em relação à educação da Raíssa. E quando a Raíssa passou na universidade, ela achou que os problemas dela estavam acabados, né? Poxa, agora minha filha entrou na graduação, lá é um outro mundo. Lá eu vou ela vai ter contato com pessoas, né, de conhecimento, né? E foi bem diferente, foi bem difícil.
Então, a gente, digo, olha, então o que acontece na questão da educação? E a gente sempre ouvia muito isso dos profissionais, né? A gente isso na faculdade não é trabalhado, né? Não se fala sobre educação especial. Então, nós começamos um movimento dentro da universidade em 2018. A gente fez várias palestras lá. Começamos a fazer um movimento dentro das escolas públicas e particulares também, falando, né? E hoje a gente tem um resultado bem positivo em relação ao recebimento desse aluno com síndrome de Down. Então, a gente trabalhou um pouco com o pessoal da pedagogia, das licenciaturas, tem uma professora de educação especial, uma cadeira, né? Não é voltada para a educação especial, mas ela tinha esse engajamento na educação, então ela nos apoiou bastante. Então, a gente tentou levar para a universidade um outro olhar, né? Que nos estágios também, nos curriculares dos alunos, eles já pudessem ter esse contato com a educação especial e que realmente, quando eles fossem formados, eles não dissessem assim, eu nunca ouvi falar, né? Não só a síndrome de Down, que é a deficiência intelectual, mas a deficiência física, né, auditiva de uma forma geral. Aqui é muito pontual, né? O pessoal tem curso de Libra, é muito mais específico, né, do que a intelectual. E aí, no 2019, teve essa condição de uma fase já de infanto-juvenil, né? Então, a gente começou outros questionamentos, né? As crianças estavam crescendo, não estavam mais sendo crianças, elas eram pré-adolescentes. E toda uma dificuldade dessa nova fase da adolescência. Então, tudo isso era um questionamento das famílias. Então, todo o nosso movimento era em relação ao que as famílias estavam pedindo ou querendo, né? Quais eram as dificuldades realmente do dia a dia. Então, a gente também trouxe essa psicóloga, já foi a indicação de uma profissional, ela é de BH, a Cíntia. Então, a gente veio, né, e trouxemos ela para o Acre para ela dar essa palestra sobre essa fase da pré-adolescência, da sexualidade, de toda essa questão que também tem muitos tabus, né? Então, a gente olhava o indivíduo como um todo, sempre falando da saúde, mas da educação de uma forma geral, né, do atendimento, da parte de psicologia. Então, nesse ano, nós trouxemos ela. E depois disso veio a pandemia. Mas eu trouxe a imagem da Raíssa para dizer isso. Então, a Raíssa, ela foi uma situação muito pontual que aconteceu na época disso. Então, a gente fez um levantamento na universidade e a gente escutava dos colegas da Raíssa. Eu digo, olha, ela não tem uma imagem positiva para o nosso curso. Então, era o que os colegas falavam dela. Ela não tem uma imagem positiva, porque, poxa, ela tem deficiência. Se ela faz educação física, não é um ponto positivo. Eles não conseguiam enxergar isso mesmo como um ponto positivo. Mas a Raíssa se formou, né? E aí, por conta dessa questão com a Raíssa, a gente fez esse movimento dentro da universidade. E aí, de tudo isso, né, de todos esses anos que a gente vem fazendo esse movimento muito pontual, começamos com a troca de ideia, de compartilhamento de informação, e depois a gente veio com aperfeiçoamento profissional, a gente conseguiu evoluir, né, em algumas situações, estaduais e municipais. Eu nem sei se é interessante, né, isso vai ficar também salvo na plataforma, mas 2018 uma jornada, a redução de jornada especial de 20 horas, que era específico só para funcionários públicos efetivos, eles tiveram uma resolução que agora todo funcionalismo público, sendo efetivo ou não, ele teria direito pela lei. E é interessante essa questão da lei, porque as pessoas elas só agem se tiver a lei. Elas não têm um consenso, tem que estar descrito, né? Então, foi feita essa modificação. Também teve um movimento também nos sites, né? Um movimento na internet, pela federação, que eu vou falar um pouquinho também, não posso esquecer, de algumas terminologias. A gente tem ainda essa busca, né, de uma terminologia que não deprima tanto o indivíduo, então foi alterada também uma lei municipal que é pessoa com deficiência, então foi feita essa alteração, né? A lei de 2021 dispõe sobre a proibição de cobranças de valores adicionais, sobre taxa para matrícula ou mensalidade de estudantes portadores, né? Ainda tem portadores aqui de síndrome de Down, então teve uma
que aconteceu? Por conta desse movimento do grupo, muitas instituições privadas, elas tiveram essa abertura. Inclusive, nós éramos chamados muito mais para as escolas privadas do que as públicas. E aí, mais gerou alguns conflitos. Essas cobranças, porque é um custo, um indivíduo com deficiência intelectual na sala de aula, no sentido de material de apoio, de profissional de apoio. Então, citei a lei porque tinha um ruído aí. Então, em 2021 foi proibido toda e qualquer cobrança de taxas por conta da criança, né, ou da pessoa com deficiência. 2021 dispõe sobre a validade do laudo médico também, que isso aqui era uma dificuldade muito, muito da família. A família reclamava demais. A Betânia, ela não conseguia, que é a geneticista, ela não conseguia emitir esses laudos com periodicidade, então foi colocada essa lei para que o laudo não tenha mais validade, né? Isso aqui foi no Estado, tá? O Estado, em 2021, foi lançada a carteira estadual da pessoa com síndrome de Down, né? Alguns descontos, foi bem interessante também essa carteira. E 2023, que dispõe acerca do imposto sobre propriedade de veículos, também teve uma alteração nessa questão local de imposto de CMS também. Então, teve uma alteração nessa lei complementar aí. E aí, o que aconteceu depois da pandemia de 2023? Nós voltamos às atividades, a gente viu que a família ela ficou bem, os familiares, né, os jovens e os adultos, a gente teve muito caso, assim, de distúrbios, né, psicológicos, depressão, porque foi um isolamento muito grande, né, para todos. E aí, 2021 e 2022, a gente quase não teve nenhuma atividade muito pontual, de falar pelo WhatsApp mesmo. Em 2023, nós voltamos. Eu digo, olha, agora vamos voltar no intuito de fazer o segundo seminário, ver como é que estão as famílias, e aí nós começamos a planejar também no comecinho de 2023 para o dia 21. E aí, em 2023, com esse movimento, sempre acompanhando a federação, por mais que a gente não seja uma associação, a gente sempre está junto desse movimento. A gente via muito a autodefensoria como um ponto positivo. E aí, nesse segundo seminário, nós colocamos as meninas, né, que elas são mais bem engajadas, né, são mais falantes, como elas fossem protagonistas realmente do encontro. Então, a Seleni, tem uma foto da Seleni e da Raíssa, né, que é a Raíssa, que fez educação física, e a Seleni tem 42 anos e há 12 anos ela trabalha na Assembleia Legislativa, então ela tem uma vida bem ativa, né? Então elas participaram mais pontual das atividades do seminário, tá? Tudo isso muito envolvendo, assim, a parte do legislativo, tá? Para a gente fazer essas atividades. E colocamos realmente a universidade dentro do seminário, porque a gente já sentia, né, essa necessidade, principalmente como pesquisa. Essa primeira foto aqui é de uma cardiologista pediátrica. Ela e o esposo dela são os dois que atendem, né, o estado. Então, nessa primeira foto é a doutora Melissa, e aí quando a gente fez esse convite para ela disse que ficou bem pensativa, porque ela trabalha uma vida, né, atendendo um público da síndrome de Down, e ela nunca tinha se atentado, ela não tinha nenhum dado, ela não tinha nada. Ela fez esse levantamento justamente muito pontual para esse seminário. Ela disse que ficou assim, disse, nossa, Roberto, o meu público, numa grande porcentagem, são pessoas com síndrome de Down, por exemplo, né? E eu não tinha dado, eu fui puxar alguns relatórios, eu nunca desenvolvi nenhuma pesquisa com um aluno meu. Ela disse que ficou muito impressionada, assim, por conta, né, desse episódio. Então, foi uma demanda que surgiu e que ela não se atentou, sendo que ela é professora universitária há muitos anos também, né? Então, é uma parceira. A partir disso, eu já peguei e fiquei do lado dela. Eu digo, pronto, agora a gente vai desenvolver projetos na área. Essa segunda imagem é da pediatria, né, a Alessandra. Ela também fez alguns cursos de especialização, né, em síndrome de Down e começou a atender muito mais pontual. Então, foi bem interessante quando ela começou esse atendimento, que as famílias, de uma certa forma, claro, quem tem uma condição de pagar uma consulta, porque a doutora Melissa atende pelo SUS, mas na sua maioria também é particular. A doutora Alessandra não. Então, assim, quem tem condição, todo mundo vai à busca do profissional
que ele tem uma especialidade, ele consegue olhar com um olhar diferenciado no atendimento, então ela atende um público muito bem expressivo das famílias do nosso grupo na síndrome de Down. A terceira imagem é um projeto bem interessante que a gente está junto também, viu desenvolver, viu nascer, vocês vão ver fotos, sobre a questão da atividade física na síndrome de Down. Então, por conta desse movimento nosso, essa é a Shirley, né? Ela é uma das coordenadoras do Centro Paralímpico aqui no estado, que também não tinha. Então, de uma certa forma, envolve as pessoas com síndrome de Down, e nesse dia ela lançou, né? E que seria inaugurado esse centro, né? E que é dentro da universidade também, dentro da área da universidade. E aqui o último é a Amanda, que ela é odontopediatra, trabalha muito pontual também na parte de atendimento da pessoa com síndrome de Down, né? E aí falou bastante, e muitos dos seus atendimentos, né, e pacientes são do grupo. É muito específico, ela até falou isso, olha, daqui a pouco todos os meus pacientes da clínica terão síndrome de Down, porque quando a gente tem um profissional que tem interesse pela área, a família realmente ela vai em busca disso, né? Quem tem aí um mínimo de condição, né? E aí vem a questão do esporte, esse é o Tiago, então foi inaugurado, né, no meio do ano passado, esse Centro Paralímpico que atende muitas outras deficiências, mas também o público da síndrome de Down. Então, quanto isso favorece a saúde e o bem-estar de uma forma geral da pessoa com síndrome de Down. Então, a gente só tem feedbacks positivos da família em relação a essas atividades. Elas são realizadas dentro da universidade. Então, esse movimento, o que aconteceu no final de 2023? Muitas famílias reclamando de um centro de reabilitação, que é o único que tem pelo SUS aqui. E aí nós fomos atrás de quem pode falar, né, muito mais pontual. Então, nesse movimento, a gente tem o Emerson Jarud, ele é deputado, né, do Estado, e ele foi em busca de ver o que estava ali muito pontual acontecendo em relação aos atendimentos. Então, a gente tem fila de espera de 3 anos para fono, fisioterapia idem, né, então a gente vê uma criança que precisa de um atendimento nos 2 primeiros anos de vida, ela não tem, ela já está 3 anos lá. Então, assim, por conta da pandemia, esse desgaste, né, essa questão do atendimento ficou muito a desejar. Então, a gente fez essa busca por ele fez essa intervenção muito pontual, né, bem aqui nessa imagem é o secretário de Educação de Saúde, para ver se a gente tinha algum resultado, mas, assim, não teve muito sucesso, porque realmente as listas são enormes e não consegue suprir. Não tem vazão aqui. Todas as clínicas, se vocês imaginarem, não um fluxo muito grande de pessoas. Tanto síndrome de Down, autismo também. Então, assim, são listas de espera enormes de atendimento clínico, né, nessas intervenções, porque não tem profissional suficiente para a população. Mas tentamos. Essa aqui é a Betânia, dentro do SER, né, e aí surgiu aí o projeto, né, a gente vem conversando do projeto nos meados de 2023, e eu que busquei mesmo essa questão do projeto, entrei em contato com a federação, e a federação me norteou até a Cláudia, do Alana, e, consequentemente, até o professor Orestes, que é o coordenador do projeto, né? Então, a gente começou a construir as ideias aí, eu conversei com ela sobre o projeto, que tinha uma possibilidade, logo depois da aprovação, né? E aí eu conversei com ela sobre o projeto. Lá, eu disse, olha, Roberta, como é que acontece aqui os nossos atendimentos? É um centro de reabilitação, então aqui tem todas as deficiências. Mesmo que eu tenha 1 dia ou 2 dias na semana de um ambulatório só para síndrome de Down, é bem difícil. Gente, o consultório que ela atende, quando eu cheguei lá, eu disse, nossa, né, não tem nem balança para criança, para pediatra, assim, balança para bebês. Então, assim, é bem complicado, e a gente vê que é complicado falar do SUS, né? Mas tem um atendimento lá muito pontual, ela tem um ambulatório ainda, mas bem complicado, assim, bem complexo em relação ao atendimento. E aí ela fez um pedido, disse, olha, participa desse projeto, vê o que você consegue de melhoria de atendimento, e aí você vira assim a cabeça, porque é tanta coisa
que você tem que trabalhar, planejar para ter esse atendimento, que é bem difícil, assim. Às vezes você dá uma parada assim na cabeça, a Cláudia que escuta mais coisas, muita demanda mesmo, né? Mas ela está junto no projeto, e aí mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais agora. Então, o que surgiu aí do SUS, né? Então, o que a gente quer? A gente quer um centro, um outro centro de reabilitação pontual para a síndrome de Down. Como vai ser isso? Vai ser pela Secretaria Estadual, vai ser pela Municipal, vai ser pela Federal, vai ser como? Então, isso já gera um conflito muito grande, porque a gente sabe que tem interesse de todos os lados. E aí nós pensamos muito, né, e decidimos conversar com a universidade, porque realmente é o meu perfil. É um perfil assim muito pontual de pesquisa. Então, eu sempre acho, né, e pelo projeto, pela conjuntura do projeto, tá dentro da MCTI, eu sempre acho que a universidade tem algo a mais para oferecer para a sociedade, assim, sabe? E por ser uma esfera federal, então a gente sempre tem medo assim de estar envolvendo Estado e município, porque a gente já sabe que algumas coisas não dão certo. Então a gente entrou em contato com o pessoal da universidade, né, falando assim de um centro de pesquisa em síndrome de Down. E aí o retorno da universidade foi muito positivo. Então nós conseguimos falar com a pró-reitoria, né, de pós-graduação, com a Margarida. E a primeira coisa que ela falou é assim, olha, eu estou dentro do projeto, eu dou toda a estrutura física para vocês desenvolverem o projeto. Então, a gente já ficou assim meio feliz, né? Ela tem alguns laboratórios, né, de pesquisa, ela é da cadeira de genética, inclusive, na universidade, e nos cedeu aí um ambiente que vai ser um embrião realmente desse centro, e que é um começo para atender a rede, para dar uma alavancada nessa questão da síndrome de Down aqui, né, de atendimento, e que isso tudo vai gerar frutos, é o que a gente espera, né? Então, inicialmente, esse embrião vai ser dentro da universidade, da federal daqui, tá? Então, esse aqui é um mapa, né, uma imagem aérea da universidade. Então, as 3 salas foram os laboratórios que ela disponibilizou, serão bem aqui pontualmente, né, nessa área mais à direita da imagem de vocês. E aí, isso tudo já no começo do ano, né, quando vem a aprovação do projeto, a gente já começou esse movimento de planejamento. Então, nós já fizemos o reconhecimento da área, eu estou todo tempo ansiosa, olha, vai dar certo, porque a gente sabe que dentro da universidade é uma briga muito grande por espaço, né, por tudo. Então, assim, realmente é um privilégio no sentido do atendimento da rede, a gente já conversou com ela, a coordenação da rede também já conversou com ela, né? Então, isso já está definido e batido o martelo. Então, a gente tem 3 ambientes, eu nem ia trazer, mas eu vou mostrar para eles, para ver do que saiu e onde vamos chegar, porque é interessante essa evolução também. Então, ela nos cedeu 3 salas de embrião, né, para o centro. Então, a ideia inicial dessas 3 salas para esse atendimento, porque a gente não tem um grupo para a gente trocar ali, para todo mundo se reconhecer, mas a gente está ansiosamente esperando, né, esses formulários, todos esses protocolos que a rede está elaborando também. Então, a gente começou a fazer uma estrutura e depois a gente parou, porque realmente, como a gente não tem um atendimento muito específico, de público, né? A gente ficou de, olha, não vamos fazer nada disso, vamos esperar a rede, que ela já vem com esse formulário prévio, mas pelo menos uma ideia de como vai ser do atendimento. Então, seriam 3 salas. Realmente eu sou bem ruim assim de espaço, tá? Mas são salas razoáveis, grandes. Então, são 3 salas com divisórias. Uma inicialmente seria recepção e a parte de psicologia nesse atendimento, né? Da família, do indivíduo. Isso no atendimento da rede, tá? Uma sala que ficaria para clínica médica, genética médica e pediatria, né, nessas parcerias que a gente tem com a Betânia e com os outros médicos, tá? E uma outra sala para laboratório. Então, a necessidade de coleta de material, alguma coisa muito específica, a gente reservaria essa sala. Então, assim, foi discutido muito isso.
A gente saiu de um embrião, que era essas salas, para uma coisa muito maior, e depois a gente voltou de novo. A Cláudia que sabe disso, se ela estiver aí ainda. Então, a gente está tentando segurar, assim, para não, sabe, aquela euforia, não colocar realmente a carroça nas frentes dos bois, né? A gente está bem devagar nesse processo dessa construção. Então, a gente teria essas. Olha, Roberta, tanto Cláudia quanto o professor Orestes estão aqui presentes e estamos empolgadíssimos com tudo que você tem mostrado aí, viu? Obrigada, Rita, nós também. E aí, nós já fizemos, eu já fui nesse prédio, gente, umas 5 vezes. Eu disse, olha, eu quero a placa lá, senão fique tranquila, faça o levantamento do que você precisa e vai dar tudo certo. Então, nós temos esse ambiente, são 3 salas, né? Eu trouxe uma imagem mais simples, então aqui a gente vê que são como se fossem blocos, né? Então, é bem interessante, que como é um atendimento público, dá para ter ali mais aquele espaço reservado. Então, é uma sala, a segunda, e bem aqui tem uma outra porta também. E aí, nós temos um ambiente desse, né? Uma sala mais pontual e que precisa de alguma modificação ali na infraestrutura, mas é mínima. E essa sala também, as 3 salas são bem parecidas, né? E a segunda sala, que aí falta, né? É como se fosse mais um depósito, de olha, a gente tem que mudar essa cara, mas eu trouxe mesmo assim para vocês verem o que a gente tem hoje, tá? E aí o que a gente está tentando colocar em prática sem muita intervenção da rede, porque realmente isso tudo aconteceu, está acontecendo por conta da rede. Tá? Mas a gente está tentando ali, paralelo a isso, né, fazer algum planejamento mais local, porque todas as vezes que a gente faz planejamento ou reuniões, isso tem uma outra resposta, é muita demanda realmente. Mas, enfim, eu tentei colocar aqui muito pontual, pode ser que tenha faltado algo, né, ou sei lá, mas o que a gente está imaginando nesse ano de 2024? O planejamento com esse setor público e privado, e todas as vezes que a gente tem reunião e tudo mais, é muito positivo, né, a resposta das pessoas, graças a Deus. Então, a gente tem esse local físico aí, né, desse centro de pesquisa em síndrome de Down, procurar, e nós já temos, levantamento de fundos, financiamento, editais e emendas parlamentares, porque mesmo que seja um embrião e que tenha alguma intervenção muito pontual na estrutura física, a gente precisa desse atendimento, né, desse financiamento. Estrutura e adequar o espaço físico, né, tentar estruturar isso, e projetos, e desenvolver algum projeto muito pontual que independa da estrutura física, porque já tem muita coisa, eu não sei nem como é que vai ser, mas assim, são as ideias e os sonhos, né, agora sair do papel é outra coisa. Então, isso é o que a gente espera para 2024 e realmente no final do ano inaugurar esse espaço para atendimento ao público, né, ao grupo e a quem tiver interesse, que não está lá no grupo, mas que... E aí foi interessante, uma das conversas com as famílias, Roberta, hoje a gente tem 300 pessoas na família, né, no grupo, mas com esse projeto vai ir muito mais, né? Então, a gente realmente acredita que vai acontecer isso. E aí, 2025 para até 2026, o atendimento ao público, o atendimento realmente da rede, né? Contribuir com o projeto, ainda continuar com o levantamento de fundo, né? E desenvolvimento dos projetos da universidade. Porque, veja, quando a gente vai à busca dessas parcerias, tem uma demanda reprimida. Então, tem muita coisa para trabalhar. Ele já está tirando algo que nós não vamos conseguir, né, executar, para o atendimento específico da rede. Em 2027, isso tentando imaginar, né, nessa projeção mesmo de 3 anos, relatórios e artigos, e o levantamento ainda continua, e em 2027, que era uma ideia que a gente passou assim, uns 2 meses sofrendo, né, seria essa ampliação do centro. E aí partiríamos mesmo para algo não tão pesquisa, mas atendimento. Um atendimento mais voltado mesmo da parte clínica, tá? Então, claro, a gente tem um atendimento clínico, mas é com outro intuito, né? Um intuito mais de levantamento de material biológico, de informações, né? Daquela família, daquela pessoa, e aí nós almejamos realmente que no final de 2017 a gente tenha algo mais consolidado, mais experiência nessa atividade de atendimento, que era uma coisa que ninguém realmente imaginava, e que a gente possa ampliar
E isso dentro da própria universidade, isso já é um projeto da própria universidade, né? Não ser mais só 3 salas, e sim algo muito mais maior, tá? Para esse atendimento. Então, quais seriam esses projetos, né? Que a gente está tentando visualizar ali, né? A Rede Buriti, já tem, assim, muito pontual, quando a gente vai à busca, né, das parcerias, pelo menos 3 programas de pós-graduação, e isso foi uma coisa muito envolvente por conta da professora, né? Então, a gente foi falar realmente com a professora, com a pró-reitoria de pós-graduação. Então, é um feedback muito positivo também em relação a isso. Então, teria aí pelo menos um aluno de mestrado, tem a PPG de Ciências da Saúde. Então, inicialmente, já teria esse aluno, tá? Ele trabalharia na ocorrência de translocação e mosaicismo nesse público, né? Que teria esse, né? Que passaria pelo centro. 2 alunos da rede Bionorte não tão voltados para a parte clínica, né? Da síndrome de Down, mas era uma coisa mais pontual na pesquisa. Acho que a Rita falou no começo que eu sou pesquisadora, então eu trabalho com a parte de inflamação. Então, todo o meu desenvolvimento da minha pós-graduação foi em fisiofarmacologia da inflamação. Então, tem um link, né, dessa rede Bionorte, que é o eixo biotecnologia. Então, o que a gente quer fazer, né? O que a gente planejou? Trabalhar com plantas amazônicas e a interferência na memória e na aprendizagem. Então, o que é? A gente sabe que tem uma coisa muito pontual, por exemplo, na culinária, em alimentos específicos de cada região. Então, ver se isso tem alguma interferência também. A gente vai fazer um eixo, vai elaborar, né, uma lista de plantas e trabalhar com 2 alunos de doutorado nessa dinâmica de memória e aprendizagem, tá? Na produção vegetal, a gente já tem um aluno também, que esse movimento aqui foi bem interessante, um projeto de jardim sensorial e interferências no bem-estar de pessoas com síndrome de Down. Então, a professora super empolgada quando a gente falou para ela do projeto, porque ela trabalha com punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Por isso que tudo isso, né, é uma onda, realmente. Então, ela fez uma proposta, né, de elaborar um projeto com esse jardim sensorial, tá? Esse grupo de pesquisa, porque eu também sou professora, né? Então, eu dou aula num centro universitário privado para alguns alunos da medicina, enfermagem. Eu trabalho muito com a parte da saúde. E aí a gente elaborou, né, tentou montar, ainda estamos ainda à busca, né, de estruturar esse grupo, né, de alunos de graduação, professores da universidade, professores da Uninorte, que é onde eu dou aula, né, e pelo menos 5 familiares profissionais, porque a gente tem essa questão também de alguns familiares que eles começam a fazer a formação para ajudar seus filhos. Não funciona muito, viu? Alguns relatos, assim, bem pontuais, que a mãe é fono, é fisioterapeuta, mas assim, é bem complicado isso. E a gente tem no grupo alguns profissionais da área que são familiares também, que vão participar desse grupo de estudo, tá? Outra coisa bem interessante que a gente fez essa construção há uns 4 meses atrás, já saiu o eixo, né, na FAPAC. Aí, como tem a FAPESP, aqui tem a FAPAC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Então, dentro do eixo do PPSUS, que vai sair um edital, né, um edital nacional, tem o eixo 3, que é as redes de atenção à saúde, né, avaliação da implementação de linha de cuidado da pessoa com deficiência. Então, a gente veio no movimento, a gente estava na reunião de construção desses eixos. Quando eu vi esse eixo, eu dei pulos de alegria, né? Então, a gente tem um possível financiamento também pelo PPSUS. Então, essa é uma dos planejamentos que a gente vem fazendo, né, nesse tempo todo, desde o começo de 2024. É muita coisa, é muita informação. Às vezes eu escuto muito, né, dos coordenadores falando assim, é mais fácil aí porque vai sair do zero. Eu digo, não sei, é muita coisa, né? A gente realmente vai conseguir estruturar, talvez, com a experiência de vocês, dos outros polos, mas é muito trabalho, realmente. Mas vamos em frente, porque esse movimento é intenso, é forte, e ninguém vai deixar largar de mão, não, viu? Pode ter certeza. E é isso, gente. Muito obrigada de novo pela atenção de todos aqui. Separaram um tempinho do dia de vocês para escutar a minha fala, viu? Obrigada, Roberta. Eu passo a palavra à professora Orestes.
Obrigado, Rito. Bom, boa noite a todos. Eu entrei com uns minutinhos de atraso, que eu demorei para perceber que tinha adiantado 1 hora, né? E não dá nem para dizer que foi pelo fuso horário, né, Roberta? Que aí vocês estão mais cedo que a gente aqui, não Não é? é, professor? Ô, fuso horário. Então eu assim me atrapalhei. Mas, enfim, segundo a Rita, eu entrei um pouquinho depois só e realmente deu para pegar praticamente boa parte, quase tudo do que você falou. E, assim, realmente não tenho palavras para dizer como eu estou impressionado com o trabalho que vocês têm feito, Roberta. A gente já vem comentando isso, né? Como que você transmite, né, um espírito assim tão construtivo, né, de realmente criar e construir alguma coisa que vai muito de encontro com o que a gente pretende fazer também com esse esforço da rede. E eu acho que é assim, fantástico todas as frentes de ação que você tem. Eu fiquei muito impressionado, ainda mais com essa fase final, em que você mostra a aproximação com a universidade, o estabelecimento de objetivos, metas, digamos, indicadores e até um plano de ação. Parabéns, acho que você está muito avançada nisso e é o que a gente realmente quer. Se a gente puder ajudar para que isso realmente concretize e se acelere, você pode contar com os nossos esforços e com os recursos que foram previstos, né? Porque a rede Buriti é uma rede híbrida, é uma rede da sociedade civil e também uma rede acadêmica. Então, já conversamos com a professora Margarida também, foi muito boa a conversa que nós tivemos com ela, você participou há um tempo atrás, né, uns meses atrás, e a gente tem que consolidar isso. E a gente começa com um espaço físico que pode parecer pequeno, mas talvez seja suficiente para o início, e depois, com os resultados, a gente pede mais, né? É verdade. E eu acho, Roberta, que a gente talvez realmente possa ajudá-los na medida que a gente está pensando em estabelecer alguns protocolos de atendimento, algumas variáveis que são importantes escolher sistematicamente, que a gente atende as pessoas, e até mesmo a questão da logística, da operação para a constituição do banco de bioamostras, né? Eu acho que tudo isso está no momento da gente se alinhar, trabalhar junto, você está construindo, e a gente também está construindo esses processos. Acho que a gente está num momento assim bom para realmente fazer esses alinhamentos, né? Eu acho que você vai estar aqui agora no comecinho do mês, no nosso encontro dos polos. Sim. Mais uma vez, me desculpar que eu não vou estar presente nesse encontro. Assim, estou lamentando muito, mas era um compromisso que eu tinha, na verdade, assumido no Congresso do Exterior, onde tem uma conferência, e é bem exatamente nos mesmos dias, né? Mas eu vou estar bem representado aqui com a Rita, com a Cláudia, com os PIAs, com a nossa equipe de campo do Buriti. A gente vai ter outras oportunidades. Já falei aqui para a Cláudia e para a Rita que eu me candidato a uma próxima visita do Buriti no Polo Acre, tá bom? Eu estou aguardando todos. A gente pode planejar isso. Olha, mais uma vez, Roberto, não vou me alongar, porque você tem um horário apertado e tem outras pessoas que querem falar. Então, te dar os parabéns, te dar as boas-vindas, reforçar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes e participando desse esforço. Obrigada, professor. Vou para você a palavra. Acho que a Cláudia levantou a mão. Roberta, a gente conversou um pouco e você falou das suas ideias e das possibilidades, mas, quer dizer, assim, da última vez que a gente conversou para agora é um salto enorme, né? Quer dizer, eu só tenho assim, te parabenizar, porque eu acho assim, muita coisa que você já conseguiu e simplesmente por uma questão de, eu acho que você tem muita visão, tá, Roberta? Então, acho que é importante que a gente fale essas coisas também, né? A gente fala muito de garra, muito de esforço, mas a gente também precisa falar que o grupo que está aqui, eu acho que todos vocês e Roberta, essa foi uma demonstração assim muito clara, assim, vocês todos têm visão, né? Quando vocês constroem as suas jornadas e vão para a instituição e montam grupos e fazem, quer dizer, assim, sabe, assim, eu admiro muito. Então, primeiro eu queria te parabenizar, eu acho que dou a maior força no que eu puder ajudar nesse seu planejamento, que eu achei fantástico.
Eu também estou por aqui, e aí qualquer coisa liga, manda um WhatsApp, aí a gente vai conversando. E assim, obrigada de novo por você apresentar e ter essa garra toda aí, assim como todos os polos, né, gente? Eu cada vez mais eu fico mais assim, muito apaixonada por esse projeto mesmo, viu? Então, parabéns. Cláudia, Luciane, me desculpa, mas eu quero fazer uma partezinha que tem a ver com o que a Cláudia acabou de falar. Assim, a cada reunião com os polos, a gente fica encantado. E muito feliz de ter os polos aqui conosco. E talvez tenha muitos outros polos, candidatos a polos, que a gente tem aqui que trazer. E essa é a ideia da gente abrir o nosso guarda-chuva cada vez mais. Mas, como ponto de partida, cada uma das reuniões com cada polo que já se apresentou, a gente ficou absolutamente maravilhado com o que foi apresentado e com as perspectivas, né, de interação, de sinergia com a rede. Luciane, desculpe, é você agora. Imagina, Orestes, era isso mesmo que eu ia falar. Prazer, Roberta, muito bacana a sua apresentação e energizante, né? Porque você falou uma coisa que foi crescendo e isso fica muito claro como que o movimento cresceu e como vocês se envolveram aí. Como o Orestes falou, eu concordo 100% com ele, essa parte de estar envolvendo a universidade é muito interessante, né? Eu queria que você tivesse certeza que você pode contar com a gente, né? Nós somos aqui várias universidades e todos nós queremos realmente aprofundar as pesquisas e se envolver e envolver com as pessoas daí, né? O trabalho que vocês têm feito é ótimo. Orestes, a gente vai pegar um voo juntos, então, para uma... Eu fiquei muito ansiosa que você... A gente já pegou um para Roma, agora vamos pegar outro para o Acre. Não, pois eu estava pensando aqui, quando chegar em março de 2025, nós vamos ter que fazer uma separação. Cada PI vai para um lado desse Brasil para ver essa rede toda, para a gente estar presente nos eventos, das coisas que que podem ser programadas. Mas, olha, só queria colocar à disposição, viu, Roberta? Porque estamos por aqui. Infelizmente, também não vou estar no Brasil nessa semana. Uma boa noite para todos e muito obrigada a cada um. Obrigada, gente. Tchau. Roberta, parabéns pela palestra. Obrigada, Rita. Um abraço a todos.